O que dá mais certo? Você vender água no deserto ou guarda-chuva em um dia de sol? Quando você vai construir uma casa para vender, o princípio é o mesmo. Não adianta você tentar vender uma mansão para uma pessoa que procura praticidade. Não adianta você tentar vender praticidade para uma pessoa que procura uma mansão. O segredo está em você entender o jogo antes mesmo de você entrar nele. Uma pessoa que tem experiência no mercado imobiliário, se você apresentar um projeto para ela, mostrar onde é aquele terreno, ele vai saber te dizer se aquele empreendimento vai dar certo ou não antes mesmo de você levantar o primeiro tijolo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 11 pontos que você tem que analisar na hora de você lançar o seu primeiro empreendimento, para você conseguir definir o seu produto ideal para aquela região que você está querendo construir. Os 5 primeiros pontos estão relacionados à demanda e liquidez do seu empreendimento. Os outros 6 pontos estão relacionados aos custos desse seu empreendimento. E o primeiro ponto na hora de definir esse produto ideal, com certeza, é você fazer um estudo das casas que foram vendidas e das casas que ainda estão vendidas, as casas que estão encalhadas. Quando você começar a comparar essas casas, com certeza você vai começar a identificar alguns padrões. Por exemplo, as casas que foram vendidas têm uma suíte no andar de baixo. As casas que não foram vendidas não têm uma suíte no andar de baixo. As casas que foram vendidas, às vezes, tem um quartinho ali para empregada. As casas que não foram vendidas não têm um quarto para empregada. As casas que foram vendidas são mais modernas, têm uma fachada mais moderna, têm um telhado embutido ou são com laje. As casas que não foram vendidas têm um telhado colonial ou vice-versa. É muito importante você fazer esse estudo na hora de você definir o produto que você vai lançar dentro daquele condomínio. O segundo ponto é na hora de você definir esse produto ideal, você seguir o ticket de valor dentro daquele condomínio. Se todas as casas ali estão sendo vendidas em torno de 2 milhões, por que cargas d'água você vai querer lançar um empreendimento de 5, de 6 milhões? Você acha que você é o diferentão, sua casa vai vender mais rápido que a dos outros, porque sua casa é 2, 3 vezes o valor. Não vai, sua casa vai ficar agarrada, vai demorar muito mais para vender, você vai ter que reduzir o preço dela para conseguir vender, vai dizimar o seu lucro, enfim, vai dar errado. E o contrário também é verdade. Não adianta você tentar colocar uma casa de 500 mil, sendo que todas as casas estão sendo vendidas a 2 milhões. Aquela sua casa, todo mundo vai torcer o nariz, vai achar estranho por que ela está tão abaixo, e aquela casa também vai ficar agarrada e vai demorar muito mais para vender se for vendida. Não fuja desse ticket. Se existe um padrão de valor, todas as casas estão dentro desse valor, coloque a sua também dentro daquele valor. E você pode me perguntar, Johan, mas você está falando para eu não fazer nada diferente dos outros, eu fazer o que todo mundo está fazendo? Pessoal, se todo mundo está fazendo é porque está dando certo. Mas calma aí, não é isso. Se está todo mundo usando aquele ticket de valor, coloca também naquele ticket de valor. O que você vai se diferenciar é no seu padrão da sua casa, no padrão construtivo, no padrão de acabamento. É aí que você vai sair na frente. Na sua casa, se está todo mundo vendendo naquele valor, só que a casa totalmente básica, coloca ali uma cozinha planejada, faz um closet. Muitos corretores falam que as pessoas, quando vão comprar as casas, muitas vezes eles estão com muita pressa de entrar e eles não têm tempo de um marceneiro ir lá fazer isso, ou instalar centrais de ar-condicionado. Se você conseguir instalar a central de ar-condicionado, fazer ali uma cozinha planejada, um closet, cara, numa casa de 2 milhões de reais, o que custa você comprar 2, 3 centrais de ar-condicionado? Isso não vai inviabilizar em nada o seu empreendimento. E você vai sair na frente de todo mundo. Tá todo mundo vendendo casa de 2 milhões? Você também está vendendo casa de 2 milhões. Só que tá todo mundo vendendo uma casa seca, no osso. Você está vendendo uma casa com uma cozinha planejada, um closet e alguns ar-condicionados. Mais um ponto que ajuda muito quando você vai definir o seu produto é quando você encontra casas que estão com padrão errado. E quando eu falo padrão errado, pessoal, não confundam. Padrão errado não é a mesma coisa que baixo padrão. Baixo padrão desvaloriza a sua casa. Não construam perto de casas de baixo padrão. Você tem que achar casas com padrão errado. O que seria esse padrão errado? É uma casa que tem uma fachada muito bonita, é uma casa que tem um padrão construtivo bom, os acabamentos são bons, porém a divisão interna, o layout dela não tá legal. Às vezes todo mundo ali naquele condomínio está procurando casas que tem um quarto de empregada ou que tem uma suíte no andar de baixo e aquela casa não tem. Só que aquela casa está sendo vendida no mesmo preço que todo mundo. No mesmo exemplo anterior, vamos dizer que essa casa está sendo vendida a 2 milhões. Aquela casa vai servir de ancoragem para você. Se você fizer uma casa acertando o que essa outra casa errou, por exemplo, aquela casa não tem um quarto de empregada, você coloca o quarto de empregada na sua casa, aquela outra casa não tem uma suíte embaixo, você coloca uma suíte embaixo, na hora de definir o seu produto, você acerta todos esses erros que aquela casa teve, aquela casa vai servir de ancoragem para você. Se aquela casa está sendo vendida a 3 milhões, a sua está sendo vendida a 3 milhões, aquela tem vários erros de layout, a sua está toda certinha em layout, a sua casa vai vender muito mais rápido. Mas tomem cuidado, porque se você errar o layout dentro de um condomínio
que todas as casas estão certinhas, a sua casa vai servir de ancoragem para as outras casas do condomínio. O quarto ponto aqui, ele gera muita discussão. Eu já trouxe esse ponto no vídeo sobre escolha de terrenos e estou trazendo aqui novamente. Você construiu seu empreendimento, você definiu um produto perto do muro de divisa. Como eu já disse lá no outro vídeo, não sei quantos aqui assistiram, mas no Maranhão, no Ceará, nos condomínios que a gente está construindo, é muito interessante que muitos clientes eles querem que as casas estejam ali próximo a esse muro de divisa. Eles dizem que vai ter menos segurança, só que eles vão ter mais privacidade, não vai ter um vizinho do fundo e tal, e eles falam bem assim, eu coloco cerca elétrica, eu coloco um alarme, alguns deles falam até assim, eu tenho arma em casa, não tem problema. Eles não têm problema em colocar a casa perto do muro de divisa, eles até preferem porque vai trazer mais privacidade para eles. Porém, a gente vê muitas pessoas em outros locais do Brasil, sul e sudeste, falando que isso atrapalha demais na liquidez, na hora da venda do seu empreendimento, se você colocar uma casa próxima ao muro de divisa. Qual a sugestão que eu dou para vocês? Conversem com os corretores, pessoal. Vou até abrir um parênteses aqui. Quando eu comecei a construir casas para vender, eu tinha até um pouquinho de raiva de corretor. Vou ser transparente aqui com vocês. Hoje em dia não tenho mais, tá? Se tiver algum corretor assistindo. E eu tô passando isso aqui, esse parênteses aqui para vocês, para que vocês também não tenham. Muita gente, às vezes, desenvolve todo o empreendimento imobiliário e na hora que a casa tá pronta, vai lá, chama um corretor. O corretor anuncia, vende a casa. E a pessoa fica, poxa, eu vou ter que dar 5% do valor de todo o meu empreendimento pro corretor só porque ele foi lá e mostrou para uma pessoa aquela casa? Beleza, dessa forma realmente não é muito interessante, porque aquele corretor não te ajudou em praticamente nada. Qual a sugestão que eu dou para vocês? Pessoal, usem e abusem dos corretores. Coitado dos corretores. Mas, pessoal, utilizem demais o serviço deles desde o início, desde esse estudo, dessa concepção aqui do seu produto, da definição do melhor produto. Você liga para eles, você vai com eles no condomínio, pergunta o que os clientes estão procurando, pergunta qual é o tipo de casa que vende mais, quantos cômodos deve ter, se é casa térrea, se é casa de andar. Durante a obra, pede para ele fazer umas filmagens, pede para ele fazer um diário de obra, pede para ele já ir anunciando a sua casa, trazer clientes para olhar. Se você tiver dúvidas em relação a esse muro de divisa que eu falei agora, pergunte para eles se aquilo está sendo um empecilho na hora de vender as casas dentro daquele condomínio ou não. E lá no final, quando esse corretor te ajudou em tudo isso, em toda essa viabilidade, sua casa ficou pronta, ele ainda achou um cliente, conseguiu fazer a venda dessa casa, meu amigo, você vai pagar 5, 6, não sei o que cobram aí na sua região, mas você vai pagar essa taxa de corretagem rindo, porque esse corretor, ele te ajudou durante todo o empreendimento. Então a moral da história é, valorizem os corretores, eles podem te ajudar demais em toda a viabilidade do seu empreendimento. E o quinto ponto, ainda relacionado à demanda e liquidez na hora da gente desenvolver o nosso produto, é a privacidade. Pessoal, se você encontrar um terreno que tem uma casa térrea de um lado, outra casa térrea do outro lado, uma casa térrea atrás, compra esse terreno, não tem erro, essa casa vai vender muito rápido porque ela tem muita privacidade. Quando você tem casas de andares com varandas viradas ali para sua área de lazer, isso atrapalha demais na venda. Então é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, porque se você está com seu terreno ali, você não conseguiu fugir desse ponto e tem casa realmente tirando a sua privacidade, tenta fazer ali um paisagismo, colocar umas árvores, umas plantas, algumas coisas para trazer mais privacidade para sua área de lazer, porque é muito normal a gente trazer clientes para olhar essas casas e quando tem uma varanda ali, o marido e a mulher, um dá uma cutucada no outro, um olha assim, aponta, a gente percebe que aquilo ali atrapalha demais na hora da venda da casa. É uma casa que não tem privacidade na sua área íntima. E vamos lá, agora em relação aos custos, na hora de você viabilizar qual é aquele seu produto ideal, você tem que saber reduzir os custos, porém você tem que tomar muito cuidado em qual custo e como você vai reduzir. Alguns custos você pode reduzir o máximo que você conseguir porque vai ajudar a viabilizar o seu empreendimento. Outros custos você tem que saber dosar porque eles podem atrapalhar na venda do seu empreendimento. O primeiro custo que eu posso trazer aqui para vocês é a questão de fundação. Quanto mais você conseguir reduzir na fundação, melhor vai ser. Você vai ter mais lucro no final. Lógico que quando eu falo reduzir custo de fundação, eu não estou falando para você colocar uma fundação do tamanho errado ou você diminuir a ferragem da sua fundação, diminuir a resistência do concreto. Lógico que não. Eu estou falando para você evitar aqueles terrenos em aclive, declive, evitar esses terrenos que podem trazer uma fundação muito maior e mais cara para sua casa, ou até terrenos que têm uma resistência baixa. Isso aí vai aumentar muito o seu custo. Então, o que você conseguir trabalhar para achar um terreno bom, que você vai reduzir custos com fundação, vai aumentar demais o seu lucro no final desse empreendimento. O segundo ponto é em relação aos acabamentos. Brises, tipo de porcelanato, tipo de pedras, coisas que você vai colocar na fachada, tudo isso aí acaba encarecendo muito a sua casa e às vezes atrapalha na viabilidade do seu empreendimento. Só que você tem que tomar muito cuidado na hora de reduzir esses custos, porque realmente acabamento é uma coisa que ajuda muito na hora da venda. Então você tem que saber dosar muito bem a mão na hora de mexer nesses custos.
O terceiro ponto que não pode deixar de faltar é a piscina. Pessoal, vamos pensar um exemplo aqui. Vou construir uma casa que é na faixa de 500 mil dentro de um condomínio que já tem uma área de lazer e o terreno ali ele é bem pequenininho. Eu ponho ou não ponho piscina? Eu passei por esse problema há pouco tempo. Fiz uma casa em um terreno desse, mais ou menos nessa faixa de preço, um terreno pequeno dentro de um condomínio que já tinha área de lazer, um condomínio que não é um condomínio de veraneio, é um condomínio que as pessoas realmente moram ali, trabalham ali dentro da cidade, e o cliente quase não comprou minha casa porque tinha piscina, e ele não queria piscina, e a piscina já estava lá instalada. Então você tem que tomar muito cuidado, porque alguns condomínios as pessoas vão preferir não ter piscina, dependendo da faixa de preço e se aquele condomínio já tem uma área de lazer ou não. Já do outro lado, se você for de um condomínio assim, muito grande, casa de milhões, casa que o pessoal vai lá para passar final de semana, ou para veraneio, para passar feriado, férias, o pessoal ali tem que ter uma piscina, pede uma piscina. Então são custos que você vai ter que saber reduzir. Em alguns locais você vai conseguir reduzir esse custo, em outros locais você pode empacar todo o seu empreendimento se você reduzir custo com uma piscina, por exemplo. E o quarto ponto é o sistema de impermeabilização que você vai usar na sua casa. Esse sistema de impermeabilização pode aumentar demais o seu custo ou pode também reduzir demais o seu custo. Você vai colocar uma laje com uma manta asfáltica ou você vai colocar uma laje com uma manta líquida? Você vai usar laje ou você vai usar um telhado colonial? Tudo isso pode alterar demais o seu custo, mas você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do tipo de sistema que você utilizar para fazer a impermeabilização da sua cobertura, eu não vou nem dizer que isso aí vai te atrapalhar na venda. Talvez você consiga fazer a venda. O seu problema vai começar depois, vai ser o pós-obra. Você vai deixar uma boa parte do seu lucro tendo que fazer reparo nessa cobertura se você às vezes tentar reduzir o seu custo contratando uma mão de obra de baixa qualidade, uma mão de obra mais barata. Então tome muito cuidado na hora de reduzir custos na parte da impermeabilização e na parte da cobertura da sua residência. Eu sei que é sim um ponto que você consegue mudar muito o valor da sua casa, você consegue ter excelentes reduções de custo, mas tem que ser feito com parcimônia. O quarto ponto são sanitários e torneiras. Será que dá para a gente reduzir custo com isso? A gente tem que entender qual que é o nosso produto. Se a gente está vendendo uma casa de baixo padrão, uma casa pequenininha ali, esses sanitários e essas torneiras, se eles forem bonitos, isso vai chamar atenção, vai encher o olho do nosso cliente. Porém, se você está vendendo uma casa de 4 milhões, 5 milhões, pessoal, não precisa investir tanto nisso. Não é que você vai colocar lá qualquer coisa o mais barato que existir. Não, coloque um bonitinho, de qualidade, um negócio bom, mas muito provavelmente isso aí pode ser até trocado depois quando vier o projeto de decoração. Não adianta você colocar uma torneira ali de 5 mil, 6 mil reais. Muito provavelmente aquela torneira vai ser trocada depois. Uma pessoa não vai deixar de comprar uma casa de 4 milhões, de 5 milhões porque não gostou da torneira. E o sexto ponto relacionado aos custos na hora da gente definir o nosso produto ideal são os pontos de iluminação. Novamente, a gente tem que entender qual é o nosso padrão que a gente está construindo. Em casas pequenas, em casas menores, se a gente colocar uns spots, par 20, par 30, colocar uma iluminaçãozinha amarela aqui, uma branca ali e tal, saber trabalhar com isso, vai ajudar, vai deixar a casa mais bonita, vai ajudar a valorizar. Mas se novamente você está fazendo uma casa de milhões, uma casa muito grande, pessoal, não tenta ficar colocando ali uns penduricários, colocar umas luminárias diferentes, porque aquilo ali tudo, quando vier um projeto luminotécnico, tudo aquilo ali vai ser arrancado. E ninguém vai deixar de comprar aquela casa de milhões porque tem uma lâmpada, tem uma luminária que não gostou ali dentro. Mas enfim, para você reduzir custos, exige muita cautela. Se você reduzir custo no lugar certo, você vai aumentar muito o seu lucro. Se você reduzir custo no lugar errado, você vai empacar todo o seu empreendimento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.